E aí, meu povo, bem-vindos a mais uma aula nossa. Essa é a nossa última aula no GeoGebra para mexer um pouquinho mais com função modular. Deixei aqui os exemplos da aula anterior, tá? Para que a gente continue brincando assim. A gente falou na aula anterior que se puser o módulo na função toda, se eu tiver uma f2 de x igual a ABS dessa f, que é aquela expressão, eu vou considerar a função original. Deixa eu aumentar até aqui para a gente ver melhor, tá? Eu vou considerar a função original e farei um rebatimento da parte negativa, porque eu estou botando módulo em toda a expressão. Então, todas as imagens dessas se tornam positivas. Já nessa situação, eu tenho a função e ponho o módulo desculpe, na variável independente, em todos os locais onde ela aparece, tá? Que é o x, beleza? Inclusive, eu não precisaria colocar nesse daqui, nesse termo, desse trinômio, por quê? Porque eu tenho x ao quadrado, então, independente do valor que eu jogue, positivo ou negativo, ele se torna positivo. Mesmo que não tivesse módulo aqui, eu só pusesse módulo nos que tem expoente ímpar, né? Porque o que tem expoente ímpar é que fica ora positivo, ora negativo, beleza? Se for positivo, mantém-se positivo. Se for negativo, mantém-se negativo, caso o expoente seja ímpar. Caso o expoente seja par, propriedade, potenciação, tá? A gente lembra disso também. Se o expoente for par, independente do valor que eu ponha, ficará positivo. Dá a mesma ideia do módulo, ok? Similar. Então, se eu considero esse rebatimento, nós falamos na aula passada, eu estou fazendo o quê? O que eu jogar aqui de positivo vai gerar a mesma imagem do que eu jogar aqui de negativo, a mesma imagem. Então, eu vou ter um deslocamento, ou melhor, um espelhamento em relação ao eixo y, beleza? Isso vale para qualquer tipo de função. Vou apagar e fazer aqui outra possibilidade. Eu poderia ter uma f de x igual a um log, por exemplo, na base 3 de x. A gente sabe que a log por si só, logaritmo, deixa eu aumentar aqui, deixa eu aumentar para ficar melhor, pronto. A gente sabe que o logaritmo por si só, ele tem o quê? Domínio real, tá? Positivo sem o zero, R asterisco, positivo, tá? Então, eu não vou pensar em valores negativos, porque eu não posso ter valor negativo no logaritmando. Mas, se eu considero uma g igual ao log, mesmo log, na base 3 do ABS do x. É um log no módulo do x. Eu estou botando esse x agora em módulo. Olha que bonitinho que acontece. Eu tinha essa função. Considerando a função log, eu tenho um rebatimento do que eu tinha em relação ao eixo y. Porque agora, ó, se eu jogo valor positivo aqui, dá log de valor positivo. Se eu jogar valor negativo aqui dentro, vai dar positivo do mesmo jeito. Igual, com imagens iguais aos valores simétricos deles, né? Menos 1 simétrico a 1, menos 2 simétrico a 2, mesmas imagens, beleza? Então, basicamente é isso. Colocando o módulo na expressão toda, o rebatimento é em relação ao eixo x. Colocando o módulo na... Isso para as funções básicas, tá? Agora, você leva em consideração se tiver acréscimos, por exemplo, se eu considero essa expressão e somo duas unidades. É só primeiro desenhar aquele rebatimento aqui. Eu desenho a log, depois desenho ela com o módulo no x, depois pego ela e subo duas unidades. Ou então, eu posso descer, tá? Que ela transladaria, beleza? A gente pode brincar várias horas com isso aqui. Agora, situações como essa, que a gente até viu no quadro, nas aulas anteriores de gráficos, na aula anterior a gráfico, com equação inclusive, se eu tenho um módulo de x mais 2, menos, por exemplo, um módulo de 2x menos 3. Pronto, eu tenho isso aqui. Olha o que acontece. É uma função quebradinha, tá? Porque isso aqui vai virar uma função de várias sentenças. Eu não vou entrar nesses detalhes nesse momento. Eu vou entrar nesse detalhe das sentenças, porque quebrou assim. Se vocês lembrarem das aulas anteriores,
vocês sabem que esse módulo aqui é equivalente a o próprio x mais 2 para o intervalo de x maior ou igual a menos 2. Lembra disso? Ó, o menos 2 aqui, que é no momento da quebra. E esse módulo aqui, ele muda de comportamento quando x for maior ou igual ou menor do que 3 sobre 2. 3 sobre 2 está aqui. É 1,5. Tá? É exatamente 1,5. Ok? Então, vai haver mudanças aqui em menos 2 e 3 sobre 2, proveniente da junção desses dois modos, subtraindo ou somando. Se eu tivesse soma, ia dar um gráfico, um outro gráfico, claro, que agora é uma soma, as expressões serão diferentes. Foi para cá para cima, tá? Beleza. Na próxima aula eu vou trazer esse exemplo abrindo para a gente esboçar lá no quadro, mas não fiquem angustiados, porque eu vou trazer aqui no GeoGebra também uma abordagem com função de várias sentenças, ok? Quem quiser já pode ir mexendo e descobrindo como colocar função de várias sentenças, porque aqui vai ter três momentos. Um momento com uma expressão para valores menores do que menos 2, outro momento de menos 2 até 3 sobre 2, e aí tem outra expressão que é do primeiro grau também, e por fim, para valores maiores ou iguais a menos 3 sobre 2, eu vou ter esse gráfico que é de outra expressão. Beleza? Então, basicamente é isso. Deixa eu fazer mais uma aqui. A gente tem um pouquinho de tempo agora nessa aula. Se eu considerar, a gente viu a exponencial, mas ela estava toda acima. Porém, ela pode ter momentos, por exemplo, esse é elevado a x. A gente sabe que é elevado a x por si só. A base é positiva. Não, a base sempre é positiva. A base é maior do que 1, então é uma função crescente, bonitinha, tá? Nesse formato aqui, ela nunca vai ser zero, então ela tem assíntota ao eixo x, porque não intercepta. Mas se eu subtrair duas unidades, eu tenho agora minha assíntota em menos 2, porque tudo desce duas unidades. O que acontecia em zero acontece em menos 2, beleza? Se eu puser isso em módulo, o que é que acontece? Vocês já imaginam, né? Se eu puser essa expressão toda em módulo, vou botar a expressão f em módulo. O que estava aqui é rebatido. O que era negativo é rebatido. A assíntota que acontecia aqui em menos 2 acontece aqui em 2. Claro que o meu gráfico ainda tem uma assíntota em 2, mas em algum momento do gráfico ele intercepta essa assíntota nessa parte aqui. Mas essa parte do gráfico, ela fica assim, essa parte do gráfico fica assintótica à reta y igual a 2, beleza? Se eu considerar esse módulo e somar, ou melhor, e subtrair 3, desceu de novo. Então a gente pode brincar horrores. Por exemplo, e se eu quiser, voltei ao módulo, né, ela daqui, e se eu quiser o oposto desse módulo, o que é que vocês acham que vai acontecer? O módulo estava todo positivo, né? Era dessa expressão, deixou ela toda positiva. Se eu puser um menos na frente, vai acontecer o quê? Tudo aqui que era positivo ficará negativo. Vamos brincar? E aí é só rebater em relação aqui eixo, galera, ao eixo das abscissas. Se liga, botei um menos na frente do módulo. Pá. Pronto. Olha que bonitinho. Deixa eu deixar a função original g, deixa eu ver se ela está aqui. A g igual a f está aqui, pronto. Mas deixa eu botar uma g1, pronto, que aí a gente vê as duas ao mesmo tempo. E o menos na frente do módulo, pronto. Deixei as duas, a do módulo e a menos o módulo, ó. Coloquei a g1, é o rebatimento, ok? Beleza, a original estava aqui. Inclusive, ela voltou para o lugar da original, tá? Eu peguei essa daqui, transladei, coloquei em módulo. Quando eu voltei... Não, na verdade, ela não voltou para o lugar da original, porque a original tem uma parte positiva. Ó, vamos fazer devagarzinho. A original tem uma parte positiva e uma parte negativa. Se eu puser módulo na expressão, estou deixando as imagens positivas, né? Ó. Agora, se eu considero o oposto das imagens desse módulo, o oposto dos resultados do módulo, tudo fica negativo. Então, tudo vem para cá para baixo, tá?
Então, em relação a F, eu tenho só de volta essa parte da F, mas essa parte daqui ela desce, ok? E dá para a gente se divertindo. Resumindo, basta raciocinar e ler as expressões. A partir de expressões básicas com leituras que acontecem aqui, você consegue construir muitos gráficos, não todos, claro, a partir de translações, de movimentações de gráficos precedentes, beleza? Se liga, curte, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreve e até a próxima aula lá no nosso quadro. Valeu, galera. Abração e até.